Então, pessoal, dando continuidade aos vídeos, estamos aqui Scrum na prática 2, o objetivo é aplicar na prática o Scrum, certo? A gente já falou nos vídeos anteriores, uma lista, então uma série de vídeos, eu quero fazer uma nova série de vídeos, só que agora solidificando o Scrum, certo? Nós estamos já agora planejando, fazendo todo o processo Scrum, ok? Então, vamos para a prática aqui, a gente já começou aqui no produto Backlog, e já estamos no planejamento da sprint. Eu fiz aqui para facilitar mais, veja o vídeo anterior, certo? Aqui com as etapas que a gente está seguindo, que é importante ter isso com a equipe para que a gente tenha um processo definido e seguir, né? Um processo. Não adianta ter o time também, um processo, o time desmotivado, o que vai ter que ser feito, o que não vai ser feito. Isso é importante, ok? Então vamos lá, a gente fez o planejamento, certo? Aqui eu vou só recapitular, sempre é bom recapitular, porque não tem como a gente lembrar tanta coisa dia a dia, né? E a gente fez o planejamento com o PO lá, a gente não precisa detalhadamente o que foi feito, a gente está fazendo um estudo de caso aqui, e depois a gente conversou e passou, a gente definiu a meta da sprint. A meta da sprint que nós definimos aqui na reunião de planejamento foi calcular o total de consumo por mesa no sistema back-office, certo? Ao adicionar consumo. Então, essa é a meta. O sistema faz o cálculo, só que não é no momento de adicionar consumo. Aqui a gente está dizendo é uma meta, certo? Aqui não, a gente vai ter que detalhar essa meta. Eu agora, Scrum Master, vou ter que conversar com a minha equipe de desenvolvimento, analista, e como é que está lá o ambiente para que a gente comece a trabalhar. E eu também vou ter que voltar com o PO, reunião novamente, para a gente fazer essas estimativas, o tempo da sprint, e aí vai. Isso depende agora da minha equipe também, não depende só de mim, Scrum, né? Eu não posso definir, estimar, falar agora o prazo para eles. Eu tenho que ter um tempo, uns dias. Por isso a gente tem que definir com o cliente os dias que a gente vai ter que fazer planejamento. Como a gente tem que definir isso internamente. Ok? Então vamos. A minha meta é essa, a meta da release que eu tenho que entregar é essa, certo? Poderia sim aqui o Scrum Master receber várias metas. Ele tem várias metas ali, tá? Várias releases para entregar, vários serviços para entregar no momento. Para os projetos também. Aqui poderia ser só um projeto só específico também. O gerente de projeto poderia criar lá. Eu conversei com o pior, eu tenho o meu projeto aqui. Só quero que você aplique o sprint em cima desse projeto. Também acontece muito isso. Eu, tá certo, eu vou dividir esses objetivos aqui do projeto. Vou coisar com a minha equipe e dividir subtarefa. Acontece muito. Não só pode acontecer com. Eu tenho um PO lá, certo? A gente tem que entender que isso é um processo. Você pode adaptar. O gerente de projeto tem um projeto lá e vamos aplicar o Scrum em cima desse projeto. Mas aqui a gente está fazendo manutenção no sistema, ou desenvolvendo nova funcionalidade no sistema Food Service, e vai ser dessa forma. Vamos lá, então vamos continuando aqui. A meta da sprint, né? Eu parei aqui nessa parte, a gente já sabe o processo. E nós estamos aqui que é a segunda parte do planejamento, certo? Que é decompor as informações do produto backlog em tarefas, onde cada membro da equipe irá selecionar a tarefa que deseja executar e estimá-la. Tais tarefas irão gerar um sprint backlog. Ok. O que eu tenho que fazer, né? Estou me reunindo com a equipe aqui. Eu vou ter que falar com a equipe, vamos lá, e estimar, fazer o planejamento da sprint, certo? Eu tenho uma simulação aqui, que é pegar a planilha, que é o de Smith, vou falar com o Smith, que é o analista, ele vai conversar com o desenvolvedor e ele vai me... É uma simulação, pessoal, um estudo de caso. E ele vai me dizer a arquitetura lá, o que pode ser feito, o que vai seguir, ok? Então, eu vou abrir aqui a reunião, onde você pode criar uma reunião para uma, duas, tem que ser mais rápido possível, mas pelo menos que você já tem a arquitetura definida, já tem tudo o que a gente vai trabalhar, certo? Então, eu estou me reunindo com o Smith aqui, certo? Vou fazer o Smith. E Smith, falei o que, ó, seguinte, aqui temos o Pior falou o seguinte, que nós vamos ter que trabalhar aqui no gerenciamento de mesa, ok? No modo de gerenciamento de mesa, ok, certo?
Por quê? Porque a gente vai ter que trabalhar em cima do problema que está acontecendo. Problema não, na verdade, uma nova funcionalidade, que é desenvolver a meta do desenvolver nossa meta desse sprint é calcular o total de consumo por mês no sistema Bakehouse Food Service adicionar consumo. Tem ciência que já tem, você tem ciência que já tem lá um módulo no momento de fechar a mesa o cálculo? Tenho sim, tenho ciência. Ele fala isso. Então a gente, o que a gente pode fazer, você como analista, a gente pode fazer com a equipe lá, com o time, a gente tem que definir aqui alguns stories, né? É isso. Então vou definir alguns stories aqui, ok? Vou abrir aqui a planilha, certo? Então eu defini as histórias aqui. Sprint 2, vamos definir aqui. Eu estou fazendo um planejamento com o Smith aqui, certo? Um analista, você pode chamar o conhecimento, você pode chamar também, eu chamo do produto owner, que ele também conhece também o produto da nossa equipe, produto owner da nossa equipe, porque ele pode ter o seguinte, nisso, pode ter o produto owner ou o people da nossa equipe também. Um analista ali, eu pode chamar um analista de processo. Vou colocar aqui atualizar, ó. O analista, certo? Eu posso atualizar isso também, chamar. Então o Jay Smith aqui vai ser nosso analista, que ele vai depois conversar com o desenvolvedor e ele vai me passar essas informações. Então a meta é essa aqui, ó. Calcular o total de consumo por mesa no sistema Bakehouse serve adicionar consumo. Ok. Então vamos ver. Desmith, você pode falar da arquitetura aí, como é que está, se for alterado algo novo, porque a gente tem que ver também se essa nova funcionalidade para algo novo que está sendo ocorrido foi feito novas integrações, novos sistemas, tem algo que a gente pode seguir. Ele vai ter que conversar com o desenvolvedor, né? Vamos lá. Então aqui, ó, é o seguinte, Manuel, eu tenho o seguinte aqui, eu tenho, então calcular, né? Vamos ver a arquitetura aqui, eu vou ver a arquitetura. Ó, arquitetura novamente aqui, a gente tem a mesma arquitetura, não tem nada de novo ainda implementado. Vocês alteraram alguma estrutura, algo assim? Não. Não alteraram a estrutura não. Então o problema está aqui no back-office, né? O que a gente tem que fazer? Eu tenho que sentar com o desenvolvedor, eu vou distribuir aqui, mas eu já tenho ciência dos itens da tarefa que vai ser feita, certo? O cálculo atualmente está sendo feito no Food Service. Mas essa funcionalidade já está feita, certo? Eu só preciso reutilizar em uma das views. Ok? Ok. Mas vamos ver as tarefas que a gente pode ser feito aqui, certo? Eu vou fazer o seguinte, eu vou ter que ver aqui que esse cálculo está sendo feito por fechamento. Então, ele vai pegar todo o total, certo? Aqui, se esse cálculo estiver fazendo por fechamento, eu vou ter que desenvolver aqui na Food Service uma funcionalidade. Vou pedir ao desenvolvedor para desenvolver, porque é o seguinte, ou desenvolver um novo controle lá para que ele solicite por consumo. Ok, certo. Mas a gente pode listar essas tarefas, o que a gente vai ser feito, você pode definir sim. Então precisa da planilha e tal, para a gente terminar esse trabalho. É essa forma que o médico vai começar, porque ele tem que... Se o desenvolvedor não tem ciência da estimativa, que tem a forma de estimativa aí, que é o POC, né? Você tem que sentar, se reunir, botar um analista que converse, ou ele tem que me dar pelo menos os itens da tarefa ali e dar uma estimativa dentro da sprint, o que é que vai fazer as tarefas. Mas ele pelo menos tem que ter ciência. Ele vai dar uma olhada, certo? E verificar. Ok? Então, vamos olhar internamente aqui na aplicação como está funcionando. Então, eu, Smith, vou olhar aqui como internamente o que a gente vai fazer agora. A gente vai olhar internamente como é que está funcionando e verificar o que pode ser feito nas atividades. Ok? Então, primeiramente, vamos agora para o planejamento da sprint, né? Então, ele vai me passar a atividade agora aqui. Vou abrir uma planilha novamente aqui. E o seguinte, na arquitetura, ele fez o seguinte, ele falou o seguinte, ó.
Eu tenho aqui que o ambiente pré-requisito requisito ambiente publicado. Eu sempre coloco ambiente publicado. Pode ser que no ambiente não exista, né? E está. Porque pode ser que ele vai ter que testar o ambiente e no momento que ele for testar o ambiente lá, no ambiente de teste mesmo, esteja algo desatualizado, ele não consiga nem fazer uma simulação para ver se consegue fazer. Então, se esse ambiente faz configurado, ele já tem que estar. Eu tenho que dar resposta ainda. O pessoal que estamos com problema lá, a gente tem que configurar. Então, um pré-requisito do ambiente publicado estável, teste, né? E teste é um ambiente que está toda hora, a gente tem que fazer esse serviço. E vamos definir aqui as sprints, né? Eu coloquei o nome de sprint pack 2, ele desmente aqui vai me passar todas as atividades que vai ser feita. Então, dando continuidade aqui, eu escrevi os itens para a gente simular esse estudo, certo? De caso, eu fiz o seguinte aqui. Primeiramente, o Smith chegou falou o seguinte, o analista, né? Que ele vai conversar com o desenvolvedor fazer isso, mas ele tem que fazer uma análise prévia, se der tempo, para poder já... Porque ele entende já mais o processo, o desenvolvedor só vai chegar lá e atuar. O que ele tem que fazer, né, no tempo dele. Ele chegou aqui e falou o seguinte, que ele pré-requisito ambiente testado, né, criar uma branch na versão atual da Sprint 2, que a gente está fazendo aqui o backlog. Ele está falando aqui para mim, isso que mexe. Análise, né, ele tem que fazer uma análise seguinte, ele tem que realizar o atendimento do cálculo por fechamento. Ah, o analista faz isso, pelo menos se tiver documentação, for registrado, ele tem que ver o fluxo lá, só ver o fluxo das interfaces, como é que funciona lá da arquitetura, porque ele tem que saber o cálculo do fechamento. Ele vai fazer o seguinte, verificar se a funcionalidade existe, se existe essa funcionalidade, já existe, ele falou que, porque a gente dá para ver que o sistema existe, só que a gente tem que analisar como funciona esse cálculo. Ah, mas não já sabe, mas existe o tempo ali, porque a gente vai adaptar, o desenvolvedor vai adaptar o cálculo, porque qualquer coisa que a gente mexe, o sistema não é sensível não, mas qualquer coisa que a gente mexe, altera, a gente tem que seguir um padrão, ok? Então ele vai verificar se existe a funcionalidade que podemos adaptar ao cálculo. Se aquela funcionalidade existente, a gente vai verificar se pode adaptar por consumo. Se ele falou o seguinte, se conseguir, ele vai verificar a viabilidade com o desenvolvedor, se pode reutilizar aquele caso e fazer teste unitário para ver se não afeta alguma coisa, não quebra alguma coisa. Caso não, desenvolver um fluxo da aplicação FoodServe integrando o back-office. Porque a gente tem que entregar, porque o cálculo por consumo está informando que faz end-to-end. Nesse caso, ele veio do back-office e vai lá no FoodServe. Por quê? Porque a constante alteração, pode acontecer constante alteração no cálculo, certo? Na base de dados, e se a gente fazer só front-end, pode ser que aquele cálculo que a gente esteja fazendo não seja real. Então, a gente tem que ter esse fluxo. É esse entendimento que ele fez, uma análise. Poderia ser essa análise aqui feita em um dia, consegue no Scrum, só um dia para essa análise aqui foi feita, só isso, esse entendimento. Então já foi um dia aqui, eu vou botar. Segundo dia, né? Ele vai ter que passar esse entendimento para o analista, porque ele já entende o cenário, então não precisa ele ficar, ele já entende do processo, ele sabe de onde atuar, isso fica melhor, porque se não soubesse, ele já teria mais tempo ainda para poder entender. Ele passar o entendimento passar o entendimento dessa análise, né, para o desenvolvedor. Tudo que eu falei aqui na reunião toda tem que passar esse entendimento. E alterar a documentação, se tiver lá no fluxo, que ele vai ter que alterar e desenhar um fluxo, ele tem que tentar pelo menos ser ágil, para que ele passe aquele entendimento, fazer um fluxograma ou não, passar um documento que o desenvolvedor tem entendimento que tem que ser feito. Refinar esse entendimento. Por que refinar? Porque ali o desenvolvedor já vai estar claro que vai ter que ser feito. Se ele tiver alguma dúvida, ele vai perguntar e tentar esclarecer. E o desenvolvedor passar esse entendimento para o desenvolvedor vai fazer o seguinte: o desenvolvedor também já está atuando em alguns módulos, já tem uma aprendizagem, então ele tem que ter esse entendimento do fluxo também. Então ele vai implementar, ele falou o seguinte, o desenvolvedor com o Smith lá, ele conversou. Ele vai ter que implementar o controle, implementar controle e desenvolver nas camadas existentes. Ele verificou lá que a forma de ser feito tem que desenvolver no controle do framework existente. Então ele tem que desenvolver na view, né, a apresentação do cálculo, tem que apresentar lá o cálculo ao modelo, se não, o cliente vai gostar, não sei, mas ele tem que pelo menos passar para o cliente que a funcionalidade vai ser feita e vai ser desenvolvida.
O gosto do cliente, isso aí poderia a gente fazer outro processo, se vai o design, já outra sprint, como é que vai ter que ser feito, isso aí, mas o objetivo é a funcionalidade que a gente está entendendo aqui, certo? Desenvolver, viu na apresentação, o cálculo, né, de comunicação que deve ser realizado seguindo o fluxo do cálculo de fechamento. Ok? Então, desenvolver navio apresentando a apresentação do cálculo, comunicando aqui nesse caso. Isso aqui é só, estou escrevendo porque escreveu rápido. Comunicando cálculo. Comunicação. Aí ele bota a comunicação. Aí ele colocou: a comunicação deve ser realizada seguindo o fluxo do cálculo de fechamento e passar por todo o fluxo, devido que pode existir alteração de itens em tempo real de serviço. Então ele verificou aqui com o desenvolvedor, eu preciso seguir o padrão lá do fechamento, porque eu preciso entender como funciona esse fechamento, e ele vai ter que desenvolver todo o fluxo, porque pode existir alteração em tempo real. Isso aqui é verdade, eu concordo, porque realmente, se você for ver, pode existir um cálculo específico, um item lá do outro consumidor alterou. Isso eles vão encontrando. A gente está vendo um item aqui dos stories pequeno, mas só que o segmento tem que ser grande. Todos os itens dos stories acabam sendo, dependendo do tamanho do serviço, certo? Depois, após implementar a realização da publicação no ambiente de teste, após isso, né, que o analista falou, após implementação, realizar a publicação no ambiente de teste que ele vai ter que publicar, certo? Ele vai ter que publicar no ambiente de teste, caso possível criar um teste unitário, da funcionalidade, caso possível criar um teste unitário para a funcionalidade específica, ok? Então ele tem que fazer essa forma: realizar teste internamente para publicação no ambiente de teste do cliente. Então tem que testar aquela funcionalidade, criar o seu próprio caso de teste. O cliente não vai criar o caso de teste dele lá, mas você também pode reutilizar esse caso de teste para teste também com o cliente, porque o cliente vai validar também. Se não passar no caso de teste do cliente, a gente tem que ver, porque tem que fazer um planejamento só de caso de testes, uma reunião para ver como é que vai ter que ser feita isso, mais um dia. Aqui, na verdade, ele fez isso aqui em 2 dias. Ele me deu estimativa, eu creio que dá 2 dias. Aqui, e essa publicação vai ser num dia outro dia, 3 dias, já tem 3 dias aqui. Máximo uma semana, né? 7 dias, 5 dias. Que ele vai me dar também reunir com o cliente para verificar se a funcionalidade desenvolvida tem expectativa, caso sim. Isso aqui vai ter que verificar 4, eu vou colocar 4 dias, porque é o seguinte, o cliente pode ser que o cliente não esteja disponível, então vou estimar aqui. Essa estimativa, pessoal, é que a gente vai dar sprint. Eu podia colocar aqui, ó, dá para ele 7 dias. Ó, você queria essa funcionalidade 7 dias? Nesses itens aqui ele fala crio. A expectativa não posso ultrapassar isso aqui. Pronto, 7 dias ele tem que me dar essa funcionalidade pronta, testar com o cliente, fazer. Mas se ele vê que os itens daqui não atendem em 7 dias, ele vai ter que tirar uns itens aqui e tentar me dizer qual deles aqui, ou subdividir, ele pode fazer. Aí agora tem que ter a reunião de estimativa, se for para grandes projetos, como é que vai ser feita isso, todo o fluxo, certo? Isso aí tem outra, na específica a gente pode fazer. Só que a gente está aplicando na prática novamente aqui, como é que a gente faz a toa, certo? Na sprint. Ok? Então aqui a próxima parte, eu coloquei 7 dias logo, a gente tem a estimativa. Reunir com o cliente para verificar a funcionalidade desenvolvida atende a expectativa. A gente tem que, o analista aqui, e já é um analista. Ele vai ter que fazer isso que o desenvolvedor está trabalhando. Por isso é bom um analista intermediário, porque ele está trabalhando lá e o analista já está cuidando de se reunir ou fazer o caso do teste já está se reunindo com o cliente para fazer o caso de teste, para ele começar a testar com o cliente e junto com o desenvolvedor depois chamar. Mas o desenvolvedor está lá atuando. Isso é legal, porque aí o analista fica lá, qualquer coisa, e o analista vai ter que trabalhar em cima também dos 7 dias aqui, em paralelo. Não é mais 7 dias para fazer. Ele vai ter que estar trabalhando aqui junto com os dois juntos, em paralelo, 7 dias. Certo? Então aqui, se atender a expectativa, caso sim atender a expectativa, ela é a teste interno do módulo. Aqui já é o teste do cliente. Ele vai ter que ver o seu caso de teste lá, passou para o analista aqui, ó, vou seguir isso aqui. Verificar com o cliente caso de teste feito e steps. Aprovação do cliente e realizar gerenciamento do controle de versão. Que é o que a gente vai seguir lá na frente, que depois eu vou
Eu fiz até um vídeo anterior falando sobre como gerenciar, porque pode haver falha, chegou uma nova versão, tudo isso. Então eu vou implantar aqui, a gente está fazendo o processo Scrum, validando mais ainda, porque a gente depois que, se caso, eu vou fazer até uma simulação depois, entrando algo novo que quebrou tudo isso aqui que a gente fez. A gente pode simular que é um novo sprint, a gente tem que fazer e conversar com o cliente, ok? Então, essas atividades que ele planejou, e essas atividades que vai ser feita, a gente vai fazer essas atividades aqui, eu vou simular agora. Então, fiz um Scrum Mesh, estou fazendo Scrum Mesh, agora o analista, né? E depois, agora eu vou fazer com o desenvolvedor, desenvolver tudo isso aqui interno, seguindo esse fluxo. Só que o analista aqui depois, ele vai poder já estar criando casa de teste aqui com o cliente. Se reunindo com o cliente durante esses 7 dias, o desenvolvedor lá atuando, certo? Em paralelo. E melhorando aqui, verificando se vai acontecer alguma coisa, o analista tem que investigar se vai afetar um processo. Ele só tem que me dizer, ele tem que pelo menos mapear as atividades que afetam o cenário. Ele tem que mapear um cenário que o desenvolvedor vai seguir. Porque poderia ser outros subitens aqui. Mas ele tem que ter uma visão, pelo menos, certo? Então isso aqui, o Scrum Master já está lá fazendo outras coisas e o desenvolvedor aqui está atuando. Eu estou com o analista, qualquer dúvida ele vai fazer. Então depois nos próximos vídeos que a gente fez o seguinte agora, eu como Scrum Master desenvolveu aqui a Sprint 2 que a gente vai seguir. Então eu fechei com a Sprint e o que eu vou fazer agora, né? Aqui é a Sprint, deixa eu voltar aqui. Esse vídeo ficou um pouco longo, mas aqui ó, já fiz a reunião aqui, certo? A reunião, nós estamos nessa etapa aqui, pessoal. Fizemos a reunião aqui ó, das tarefas, onde cada membro da equipe irá selecionar a tarefa a executar. Neste caso a gente poderia ser mais tarefas, a gente está subdividir aqui com a equipe, mas nós estamos simulando aqui só uma tarefa específica para a equipe, um analista e um desenvolvedor. A equipe irá iniciar o trabalho da sprint, de acordo com o tempo estimado, realizando os deles todos os dias. Então a gente tem que fazer o dele aqui, os impedimentos, porque aqui, ó, após a reunião da review, né, e realizada uma última reunião da sprint, a retrospectiva. O seu objetivo é levantar os pontos bons e ruins da sprint. Geralmente participam apenas o Scrum Master e a equipe. O PO poderá participar caso esteja de acordo. Ao término da sprint é realizada uma reunião de review. O objetivo é apresentar que foi realizado com sucesso com o PO. Então aqui, esse aqui, nesse caso a gente vai começar a desenvolver lá na frente os itens, que a gente já fez a sprint aqui, backlog. Eu vou agora atuar como desenvolvedor, né, e conversando com o analista para poder a gente já atuar na sprint. E fazendo esses reviews também e verificar que no momento que a gente vai atuar, estou atuando aqui no desenvolvimento, agora, com esse papel, vou ver se tem essa delay importante para ver se teve algum impedimento ali. Ó, o cálculo foi feito aqui, eu encontrei algumas coisas, aí eu posso adaptar em sprint. Vamos ver que o analista me passou uma visão, por exemplo, o analista de Smith passou a visão para o Scrum Mesh, certo? O analista de Smith pode passar a visão para o desenvolvedor, ok? Ele vai passar a visão para o desenvolvedor vai atuar em cima daquele problema. Ok, ele está atuando, mas só que o desenvolvedor pode encontrar algumas coisinhas, ele vai passar para o analista e falar, ó, preciso dessas informações aqui, você tem como, vou obter, ele vai lá obter as informações. E aí vai trabalhando em equipe, a reunião vai ser para isso, quais os impedimentos, o que está acontecendo. Isso é importante. Ok? Vamos trabalhar no próximo vídeo, vamos começar o trabalho aqui para desenvolver. Lembrando que agora o Scrum, outra coisa, a gente vai ter que criar lá a gente tem um sistema, né, de gerenciamento, que é o Azure DevOps, que a gente está utilizando aqui na prática, para gerenciar essas tarefas aí. O analista já poderia colocando, eu poderia Scrum Mesh e falar, ó, cara, eu tenho muita atividade, eu vou ter que, você pode criar essas ilhas aí para ele e gerenciar. Se for grande projeto, eu tô falando. Mas o Scrum Mesh também pode criar. Não, vou criar as ilhas lá, você me dê essas atividades aqui, eu vou acompanhar. O objetivo é Scrum Mesh, porque ele que vai gerenciar e saber as tarefas como é que tá lá. Ok? Então, é isso.